Oi meus amores, eu me chamo Linda Inês e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o relato do meu parto. Aqui no canal mesmo já tem vídeo de eu contando sobre a minha gravidez, eu vou deixar até aqui nos cards pra vocês. Mas hoje eu vou contar pra vocês o relato do meu parto. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos meus. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou contar para vocês o relato do meu parto. Bom, eu comecei a sentir dor dia 25 de março de 2020. Eu acho que eram umas 10 horas. Meu marido estava comigo e nesse dia eu senti vontade de comer pipoca com refrigerante. Meu filho tá fazendo barulho pra fora, não sei se tá pegando, mas ele tá com o pai dele pra ali, por isso que eu tô conseguindo gravar. E aí eu comecei a sentir dor, era umas 10 horas, aquela cólica, sabe? Eu tava com vontade de tomar refrigerante e comer pipoca, aí meu marido fez, e aí a gente começou a assistir um filme. Aí depois acabou, a gente falou que ia dormir. Aí foi que eu comecei a sentir aquelas cólicas, sabe? E aí eu não dei tanta importância porque eu achava que fosse normal. Eu deitei e aí começou a aumentar um pouquinho, aí eu falei pro meu marido que eu tava sentindo. Aí ele também achou que fosse normal. Aí a gente deitou, eu pensei que fosse normal, aí foi começando a aumentar, e a vontade de fazer xixi. Fui no banheiro e vi que tinha saído o tampão, porque naquela época eu não sabia que era, hoje eu já sei. Aí eu liguei pra minha mãe, chorando já, que eu tava sangrando, que eu tava com medo, eu fiquei nervosa. Aí ela falou que eu já estava talvez entrando na... Eu já talvez estivesse na hora de... entrando na... Até esqueci, gente. Aí eu liguei pra minha mãe e falei que eu tava sentindo um pouco de dor e também que eu tava sangrando um pouco. E ela disse que era só pra me respirar e tentar dormir. Só que eu não consegui dormir, né? Porque eu tava nervosa, fiquei pensando muito, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí eu nem consegui dormir direito, não sei se meu marido dormiu, e até minha irmã tava. E eu ficava assim, respirava fundo pra ver se passava, mas não passava, né? Porque... E aí foi só aumentando. E aí eu não consegui dormir. Aí quando foi logo de manhã, a minha mãe tava de plantão, ela tava trabalhando, aí ela chegou. Aí como eu não consegui dormir, eu fui tomar um banho pra ver se passava, fiquei embaixo do chuveiro, foi aliviando. Aí quando minha mãe chegou, ela perguntou como tava, eu falei que tava só aumentando a dor, e ela disse que era assim mesmo. Ela disse que era pra me respirar, pra me... Vocês estão ouvindo a voz dele? Ele tá pra ali com o pai dele, mas mesmo assim dá pra ouvir pra cá. E aí a minha mãe falou que era só pra me respirar, ficar andando e esperar a hora, porque se a gente fosse muito cedo pro hospital, eles iam só me internar lá e eu ia ficar assistindo doido e não ia poder fazer nada, né? E aí a minha mãe esperou passar uns minutos, ela falou que ela ia me tocar. E aí quando ela me tocou, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Mas a dor assim forte, sabe? Já tava forte, com 4 centímetros já tava muito forte. Aí eu comecei a ficar desesperada. Eu andava de um lado pro outro, massageava minha costa, que aqui nessa parte dói muito, né? Aí meu marido tava em casa, minha irmã, minha unha tava toda suja. Aí eu tomei um banho, aí... Porque a gente já tinha arrumado toda a mala dele, a minha, né? A gente já tava esperando, mas a gente não imaginava que fosse nascer naquele dia. Aí eu ficava andando de um lado pro outro. Aí a minha mãe ligou pro meu pai pra vir pra casa, né? Porque a minha irmã não podia ficar sozinha. Aí ele veio pra dormir porque a gente ia pro hospital. E aí meu pai veio, aí ele perguntou de mim como eu tava, falou que era pra mim ficar calma, né? Porque eu não ia poder fazer nada, é uma dor normal. E aí eu comecei a andar, fiquei andando, aí passou mais uns minutos, aí minha mãe foi me tocar de novo, ainda tava com 6 centímetros de dilatação. E aí foi nessa hora que a minha mãe pediu pra minha irmã limpar a minha unha, porque... Não pintar, né? Porque não pode ir de unha pintada pro hospital. A minha mãe mandou só minha irmã limpar mesmo. E aí gente, eu já não tava mais aguentando. De dor, eu chorei muito, chorava.
andava de lado, não conseguia ficar sentada, porque minha mãe falava, fica sentada e respira, puxa, respira. Não conseguia, ficava andando de lado pro outro, aí foi que minha irmã limpou, já queria gritar de dor, porque é uma dor que insuportável, que só uma mulher que está grávida vai sentir. E aí a minha mãe, eu fui tomar um outro banho porque eu tava com muita dor, e quando eu ficava embaixo do chuveiro, passava a dor, né? Aí eu fui, tomei um banho, aí quando eu saí, minha mãe me tocou de novo, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Aí ela falou, agora já dá pra gente ir pro hospital. E aí meu pai veio também, porque ele conhecia um rapaz que ia levar a gente pra ir pro hospital, né? E aí meu pai ligou pra ele e chamou ele falou pra ele que era pra ele levar a gente pro hospital. Aí fui eu e a minha mãe, ele levou a gente. E aí a gente arrumou tudinho, foi só a minha mãe, porque como tava na pandemia, a gente não podia. Eu pensava até que a minha mãe não ia poder ficar comigo, né? Porque eles não estavam querendo o acompanhante. Mas eu era de menor e tinha que alguém me acompanhar, porque eu não sabia como funcionar. Eu tive que sair dali do quarto porque o meu marido vai fazer o neném dormir, e aí eu vim pra cá. E aí, como eu tô dizendo pra vocês, eu fiquei com medo de a minha mãe não poder ir ficar comigo, né? Lá no hospital. Aí, mas mesmo assim ela foi. Ela até disse que ninguém ia tirar ela de lá. E aí a gente foi, chegando lá, eu tava com muita dor mesmo. Não aguentava mais, eu ficava desesperada, ficava pensando um monte de coisa e com dor. Chorava, queria gritar, só que eu sabia que se eu gritasse minha mãe ia me bater, né? Ela ia me falar. E assim, e aí a gente foi, a moça lá pediu meus documentos, pediu informação, nome do pai, rua, essas coisas. Aí eu fiz tudinho. Aí a doutora, a enfermeira, na verdade, que foi a que fez meu parto, ela me chamou lá pra sala de toque, ela me tocou. Eu ainda tava com 7 centímetros também quando eu cheguei. Tá, ela falou, deite lá, mãezinha, respire, que a gente só vai pra sala de parto mesmo na hora que for pro neném nascer. Aí a minha mãe sentou e fala, respira, filho, que eu não posso te ajudar, né? Porque é uma dor que só a mãe vai sentir. E aí a minha mãe tava nervosa. Minha mãe trabalha no hospital, ela vê, né, quase todo dia isso, mas foi comigo era diferente, né? E aí ela pensou até que não podia entrar na sala de parto comigo, por isso ela não gravou o parto, porque ela imaginava que ela não ia entrar comigo. E quando disseram que ela podia entrar comigo, ela até esqueceu de gravar. E aí a enfermeira me chamou de novo pra fazer o toque, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Aí foi que ela pegou uma bata, falou pra minha mãe vestir em mim, pra me tirar o vestido pra gente ir pra sala de parto. E aí a minha mãe colocou a bata em mim, ela falou que era só pra me fazer o que elas pediam, né? E aí eu fui pra lá e a enfermeira chamou minha mãe, a senhora pode entrar, mãezinha, com ela? E a minha mãe ficou mais aliviada, né? Porque ela pôde entrar comigo, porque a minha mãe também estava com medo de que me judiasse, essas coisas. Mas a minha mãe conhecia a enfermeira. E aí a minha mãe entrou comigo. E aí foi que eu deitei lá na maca. E aí a enfermeira falava pra mim, quando eu sentisse a contração era pra me fazer força. Mas logo quando eu deitei na cama lá, eu não tava sentindo muita contração. Eu acho que demorou uns minutinhos pra eu sentir. Elas ficaram lá, elas falavam. Quando sentia a contração, faz força. E aí eu fazia força. Eu acho que a gente saiu daqui de casa era 11 e pouco, quando a gente foi pro hospital. E aí teve todo o processo de esperar pra poder ir pra sala do parto, pra poder... E aí foi que eu fazia força. Eu acho que a gente ficou uns 5 minutos lá, porque eu fazia força e não sei, porque ele foi um pouco grande. E aí eu fazia força quando vinha a contração e nada. E aí eu já chorando, a minha mãe faz força, filha, pra ele sair, porque, né, tem um período pro bebê ficar dentro da barriga quando já tá na hora de nascer, porque senão... E aí eu fazia força e não, nada de nascer. E aí a doutora teve que me ajudar, ela teve que fazer um epísio, vou colocar pra vocês o que é. E aí foi que eu fiz força e foi que ele nasceu. E aí como eu demorei um pouco pra fazer força pra ele nascer, ele não nasceu chorando. Aí eu tive que respirar. Como ele tava ligado no meu cordão umbilical, eu tive que respirar pra poder ele chorar. Eu respirei. E aí foi que ele deu aquele berro todo. E aí levaram ele pra medir, pra pesar essas coisas. Eu vou colocar também aqui pra vocês quanto ele pesou, quantos centímetros. E aí a minha mãe tirou um monte de foto dele. E assim,
Aí a enfermeira teve que costurar, né? Por causa do episo que ela fez. Não rasgou, só ela teve que fazer esse corte pra ajudar, porque tava um pouco complicado pra... E aí foi que elas me deram uma medicação. Aí a gente foi, aí ela me botou numa cadeira, que eu não tava conseguindo andar, não consegui sair andando mesmo. E aí ela me deu uma medicação, e aí ela me levou na cadeira de rodas pra sala, pra gente ficar lá. Aí a mamãe trouxe o bebê no braço e eu fui na cadeira de rodas. A gente deitou, e aí nessa parte foi bem difícil, porque eu não sabia como fazer. De um lado, do lado esquerdo do meu peito eu não tinha bico, e aí toda hora minha mãe, quando ele sentia vontade de mamar, minha mãe tinha que levantar pra ajudar, porque eu não sabia colocar, né, não entendia essas coisas, não sabia. Mas graças a Deus, leite eu tive muito, até hoje eu tenho muito leite, às vezes chega meu peito e fica gigante de leite. E graças a Deus ele mama bem também, ele mamou bem, e aí... aí teve que esperar. A gente pensava que a gente ia ser liberado no mesmo dia. Só que tem que esperar 24 horas, né? Porque tem que esperar se o bebê faz xixi, se o bebê tá fazendo cocô direito, se ele tá mamando. E aí logo nas primeiras horas, ele não fez xixi nem cocô, mas mamando ele tava bem. E justamente por isso a gente ficou lá, porque ele tava mamando bem, mamando mesmo, mas não fez xixi nem cocô logo nas primeiras horas. E aí a gente só ia poder sair quando ele tivesse feito isso e tivesse dado as 24 horas. E aí foi que a minha mãe justamente tinha chegado do plantão, ela estava cansada. E aí ela deitou lá numa cadeira que tinha, porque como ela era a minha única acompanhante e as outras mães não tinham acompanhante, aí deram uma cadeira para ela ficar lá. E aí quando ela tentava dormir, o neném acordava e eu chamava ela: mãe, me ajuda que eu não consigo. E aí depois eu fui pegando a mãe, eu fui pegando, e aí colocava ele pra mamar. Aí eu jantei, a gente jantou, fui tomar meu banho pra lavar, né, porque tem que esperar umas horinhas também pra poder tomar banho e tudo mais. E aí depois deu de manhã, chegou umas 7 horas, e aí como eu não sabia dar banho, eu pedi pra minha mãe levar ele pra tomar banho, porque não era lá na mesma sala, né, tinha que levar ele pra uma outra sala para dar banho. Aí eu pedi pra minha mãe levar ele, aí a minha mãe levou, deu banho, vi todas as roupinhas dele, e aí a gente tomou café e a gente esperou dar o horário de sair. Tudo que aconteceu foi dia 26. E aí a gente saiu dia 27, 8 horas da manhã. E aí foi quase 10 horas por aí, porque tinha que esperar a médica pediatra chegar para analisar peitinho, essas coisas, para ver como que ele tava. E aí me chamaram, eu fui assinar, né? Peguei como que diz? Peguei todos os papéis lá, peguei a carteirinha, peguei receita, porque quando a gente sai do hospital eles dão uma receitinha, a médica pediatra dá uma receitinha de remédios pra febre, pra narizinho. E aí eu fui pegar, aí foi nessa hora que liberaram a gente. Aí a minha mãe ligou pro meu pai pra chamar o mesmo rapaz que levou a gente pro hospital. E aí ele levou, aí a gente veio pra casa, aí a gente chegou aqui, já tava todo mundo esperando a gente. E assim, doeu muito. Pra algumas mães é diferente, pra qualquer mãe vai ser diferente o parto. Pra mim doeu mais, pra outra vai doer menos, pra outra nem vai sentir dor. Já vi várias pessoas dizer que várias mulheres dizerem que não sentiram dor, né, na hora do parto. Eu senti muita dor nas contrações, e quando eu tive ele também doeu bastante. E aí foi assim, foi inesquecível pra mim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E aí ele nasceu, eu vou deixar pra vocês com quantos centímetros, quanto ele pesou, botar algumas fotinhas dele que a minha mãe tirou também, a gente lá na sala de parto, outras que eu tirei quando a gente já tava na sala, quando ele já tinha nascido. E foi isso, quando a gente chegou em casa foi uma felicidade, o meu marido ficou todo bem, só sentiu vontade de chorar. E aí foi isso, gente. Esse foi meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse logo no começo, eu tenho um vídeo no canal contando como eu descobri minha gravidez.
E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, acho que fica desse lado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo e que vocês me sigam lá no Instagram. E um beijo e até o próximo vídeo.